Deus seja louvado para sempre e eternamente. O tema deste vídeo hoje é reflexões sobre a morte trágica de Charlie Kirk. Uma comoção nacional tomou conta dos Estados Unidos da América do Norte desde as 15 horas e 10 minutos do dia 10 de setembro último, momento em que Charles Kirk, aos 31 anos de idade, perdeu a vida como resultado de um ataque covarde e insano de um jovem de 22 anos, tendo sido baleado enquanto promovia um grande debate no campus universitário da Universidade do Vale de Utah, da cidade de Orem, estado de Utah, Estados Unidos. Isso aconteceu numa cidade de aproximadamente 97 mil habitantes, mas, na verdade, a notícia ecoou rapidamente em vários países e também produziu múltiplas reações, inclusive com mensagens do primeiro-ministro do Canadá, mensagem de condolência, e também da primeira-ministra do Reino Unido, entre outros. Pois bem, a história da humanidade está cheia de fatos cruéis e trágicos. Perdão. Isto vem desde que Caim assassinou seu irmão Abel, motivado por uma inveja mordaz. Desde então, um sem número de outros crimes têm acontecido, envolvendo múltiplos motivos e atingindo pessoas de todos os matizes sociais. Talvez a maioria se relacione com motivação política e ou religiosa. Isto, naturalmente, inclui homicídios individuais, familiares e coletivos. O assassino de Charlie Kirk foi amplamente considerado um marco na escalada da violência política no mundo e, particularmente, nos Estados Unidos. Este vídeo está dividido em 2 partes e 5 tópicos, mas não desejo ser exaustivo. E também não estou apresentando tema para discussão. É mais para informação e reflexão. Na primeira parte do vídeo estarei apresentando algumas informações sobre a pessoa de Charlie. Na segunda, farei algumas reflexões de caráter bíblico e de cunho espiritual. Um dos mais recentes casos diz respeito à pessoa de Charles Kirk, que tem ocupado espaço em todos os meios de comunicação ao redor do mundo. Quem foi ou quem era Charles Kirk? Nascido no dia 14 de outubro de 1993, no subúrbio de Arlington Heights, em Chicago, Kirk foi criado em outro subúrbio abastado chamado Prospect Heights. Seu pai era um arquiteto cuja empresa projetou a Trump Tower na cidade de Nova York. Sua mãe era conselheira de saúde mental. Pois bem, Charlie foi um ativista político, religioso e social. Era dinâmico, era incansável. Sua primeira experiência de ativismo ocorreu quando ele e um colega de classe alcançaram a oportunidade de lançar um protesto contra o aumento de preço dos alimentos no refeitório da escola em que estudavam. Um artigo de opinião que ele escreveu enquanto ainda era adolescente para o site de notícias conservador Breitbart, no qual ele discutiu o liberalismo em livros didáticos mais tarde, foi o que o colocou no caminho para se tornar uma figura nacional. Casado, Charlie deixou 2 pequenos filhos,
2 filhos de pequena idade. E, como já disse, morreu aos 31 anos. Quais foram suas principais convicções e suas atividades pertinentes? Charles foi cofundador da Turning Point USA quando tinha 18 anos. Essa sociedade, Turning Point, significa ponto de virada, ou seja, momento de decisão. E segundo esse caminho, ele defendeu bravamente o conservadorismo entre as gerações mais jovens. Isto inclui questão de aborto, questão de casamento propriamente dito, questões de situações de mudanças de gênero, etc., etc. O conservadorismo entre gerações mais jovens fez com que Charlie Kirk buscasse mobilizar republicanos em idade universitária. Ele frequentou rapidamente, brevemente, por pouco tempo, o Harper College, uma faculdade comunitária na cidade de Palatine, no estado de Illinois, mas ele desistiu para se concentrar no grupo em tempo integral. Além de canalizar dinheiro para os campi, objetivando eleger conservadores para governos estudantis, o grupo de Kirk criou uma lista de observação de professores para expor e documentar professores universitários que discriminam estudantes conservadores e que promovem propaganda esquerdista na sala de aula. Mais tarde, também começou uma lista de observação do conselho escolar. Não muito tempo depois, ele veio se tornar um rolo compressor político. Ele arrecadou centenas de milhões de dólares na última década, apresentando-se como a chave para atrair e construir uma coalizão de jovens conservadores contra essa onda de liberalismo que varre os Estados Unidos. Soube-se através do site da Turning Point que o grupo tem 450 funcionários em tempo integral e mantém sua presença em mais de 3.000 campos universitários de ensino médio, também em todo o país. De acordo com o site, o programa era ouvido, assistido e transmitido por uma audiência de mais de 1 milhão de pessoas todos os dias. Durante sua vida, ele exerceu uma influência incomum. Tendo sido uma força mobilizadora de jovens conservadores em toda a nação norte-americana, ele também escreveu vários livros best-sellers, incluindo As Únicas Ideias que Vencerão o Futuro, O Golpe da Faculdade, Como as Universidades da América Estão Falindo e Fazendo Lavagem Cerebral no Futuro da Juventude da América, e Como Salvar o Oeste, etc., etc. Ao ser confirmada oficialmente sua morte, o presidente Donald Trump declarou: ninguém entendeu o coração da juventude nos Estados Unidos da América melhor do que Charlie. Ele era amado e admirado por todos, especialmente por mim. E agora ele não está mais conosco. Minhas condolências e de minha esposa vão para sua linda esposa Erika e a família. Charlie, nós te amamos. A morte de Kirk ocorreu em uma atmosfera de crescentes ameaças e violências contra figuras políticas de expressão nacional dos Estados Unidos. Agora, o que muita gente deseja, algumas informações sobre a vida de fé de Charlie Kirk, uma das razões por que estou fazendo este vídeo. Charlie se identificava como cristão evangélico. Sim, tendo declarado que sua fé cresceu ao longo de sua vida. Ele deixou escrito que orou para tornar-se cristão quando ainda cursava a 5ª série, embora tenha levado algum tempo, pelo menos, para entender integralmente o verdadeiro significado da salvação cristã. Várias vezes, quando entrevistado, ele enfatizava que a sua fé era a coisa mais importante, assim como o livro mais importante é a Bíblia, o qual não pode ser abandonado.
Sua igreja de referência era a Dream City Church, Igreja dos Sonhos da cidade de Phoenix, estado do Arizona. Com grande frequência ele usava espaço de outras igrejas grandes, para seus discursos de fé. Kirk expressava forte interesse em perspectivas tradicionais apresentadas pelo cristianismo, porque se referia a igrejas que possuem algumas coisas antigas e belas que ele dizia que têm resistido ao tempo. Ele cria firmemente na Bíblia e a defendia corajosamente, juntamente com seus princípios morais, hoje tão rejeitados pela sociedade liberal. Este vídeo não está sendo feito para projetar a teologia de Charles Kirk. Está feito para recordar que defensores públicos dos princípios bíblicos continuam na mira de Satanás. Uma pergunta: por que Deus permitiu sua morte? Sem dúvida, milhares de pessoas têm feito esta pergunta, a mesma que foi feita após a morte de João Batista, após a morte de Estevão, de Policarpo, de Justino Mártir, de John Huss, de Hassalana, de Tiago, de Martin Luther King e de muitas outras figuras da história. Em primeiro lugar, devemos lembrar que Deus mantém o controle do universo e, por conseguinte, da humanidade. Segundo, a Deus pertence em caráter final o controle da vida e da morte de todos os seres humanos. Terceiro, o dia da morte é um segredo que pertence exclusivamente a Deus. É norma de Deus que seus filhos completem a sua tarefa de vida antes que morram. Alguns vieram a este mundo para dias longos e para obras vastas, como Moisés, como Daniel. Outros tiveram tempo curto, como João Batista. Aos que perguntam por que Deus não poupou a vida de Charles Kirk, podemos declarar que o mais provável é que ele havia cumprido a sua missão na Terra. Se esta resposta não satisfaz, sugiro que pergunte ao próprio Deus. Uma outra pergunta: existe algum aspecto escatológico na morte de Charles Kirk? Para responder esta pergunta sem ser exaustivo e também sem ser dogmático, eu devo lembrar que um dos sinais dos tempos, ou do tempo do fim, é precisamente a violência. Jesus disse que nos últimos dias a violência encheria a terra, o agravante de que nos últimos tempos a população será contada aos bilhões. As estruturas sociais e políticas do mundo estarão tremendamente diversificadas e as armas existentes no tempo do fim não podem jamais, de forma alguma, ser objeto de comparação com as do tempo de Noé. Finalmente, eu apresento algumas poucas reflexões sobre o mundo atual. Número 1. Está previsto no livro sagrado uma escalada de violência inenarrável e inimaginável. Número 2. Satanás sabe que seu tempo é limitado e tenta multiplicar suas nefastas operações, utilizando seus demônios para realizar seu tríplice objetivo, de acordo com o que Jesus declarou em João 10:10. O ladrão não vem senão roubar, a matar e a destruir. Número 3. Há séculos se ouve dizer que o crime não compensa. Isto continua a ser verdadeiro. O assassino de Charlie Kirk será submetido ou à cadeira elétrica ou à prisão perpétua. Terá valido a pena? A prática do mal acaba trazendo consequências desastrosas para quem o pratica. Finalmente, Charles Kirk certamente não será a última vítima a tombar. Mas não nos deixemos abater. O Senhor continua no comando da nossa vida e nunca nos abandonará. Nunca seremos abandonados por Deus. Promessa de quem não falha.
promessa do Todo-Poderoso, endossada por Jesus Cristo e efetuada e efetivada e complementada em nossa vida através da linda e prestigiosa obra do Espírito Santo. A Deus seja a honra, a glória e o louvor, para sempre e eternamente. Amém.